A santificação não é exterior, ela é interior. Santificação é de dentro para fora. É claro que ela se manifesta aqui fora. A palavra de Deus nos diz que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Então, se nós realmente já entendemos que a santificação não é algo exterior, nós também precisamos compreender que o exterior tem que mostrar aquilo que está lá dentro. Nós vamos pensar a santificação a partir de uma ação do Espírito Santo na nossa vida, em nosso interior, a partir disto. Mas a minha pergunta é: como a santificação que o Espírito Santo está promovendo na sua vida está se manifestando aqui fora? Porque se ela não se manifesta aqui fora, isso quer dizer que ela não existe aqui dentro. Mas se ela existe aqui dentro, isso quer dizer que aqui dentro não pode contê-la. Ela vai extrapolar os limites do nosso interior. Até porque este é o desejo de Deus para a nossa vida. Queridos, na aula de hoje estudaremos a lição de número 7, onde trataremos sobre santidade de dentro para fora. Lição de número 7, dia 12 de fevereiro de 2023. E como estamos falando, a santidade é de dentro para fora. Não é verdade? Aqui fora tem que manifestar esta santidade. As nossas palavras, os nossos gestos, o nosso comportamento, a nossa atitude, a forma como nós lidamos com as pessoas, com as coisas, com os ambientes, tudo isso manifesta a nossa santidade. É claro que é preciso ter bom senso também na forma de se vestir, de se trajar, sem dúvida. Quando nós falamos infelizmente, quando nós falamos de santidade no meio pentecostal, pensa-se primeiro em usos e costumes. E os usos e costumes são importantes. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, mas não é sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Nós vamos tratar na aula de hoje sobre uma ação do Espírito Santo na nossa vida que promove um relacionamento com Deus, que promove uma afinidade com o Senhor. E se esta afinidade com o Senhor é promovida, nós vamos trilhar um caminho de santificação. Eu ouvi uma frase, se não é dele, mas eu quero pelo menos dar os créditos autorais dessa frase, ouvi uma frase do pastor Luiz Hermínio, que fala o seguinte, que os princípios são fortes onde os relacionamentos são fracos, porque onde os relacionamentos são fracos, os princípios não precisam ser fortes, porque eles já estão inclusos nos relacionamentos. O que deve reger a nossa vida com Deus é o nosso relacionamento. É claro que eu não estou dizendo, e nem o pastor Luiz Hermínio ensina, que não é preciso haver princípios. O que nós estamos falando é que os relacionamentos precisam ser mais fortes. Se o nosso relacionamento com os nossos pais, com o nosso cônjuge é forte, os princípios são envolvidos no relacionamento. Mas todo lugar em que os relacionamentos são fracos, as normas, as regras, eu vou até mudar aqui princípios, vou falar normas e regras, têm que ser fortes, porque as normas, as regras, a lei obriga as pessoas. Num relacionamento onde o que importa é a relação, essa comunhão, e nessa comunhão eu renuncio em prol do outro, o outro renuncia em prol de mim. Se esse relacionamento é verdadeiro, as regras, as normas não precisam ser tão fortes assim, ok? Então, nós vamos pensar isso na aula de hoje, a partir desta ação do Espírito Santo em nossa vida, de dentro para fora. Texto principal, Mateus, capítulo 23 e versículo 27. Mateus, capítulo 23 e versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Você sabia que isso aqui era uma expressão, chamar os outros sepulcro caiado, era uma zoação,
era uma expressão assim, de zoeira, de brincadeira. Só que dentro da cultura, eles entendiam isso muito bem. Ah, por fora tá bonitinho, mas por dentro tá cheio de lixo, cheio de coisas mortas, cheio de podridão. Então, Jesus usa isso para falar com os escribas e fariseus. Nós vamos entender esse grupinho, esses dois grupinhos hoje na nossa aula. Resumo da lição. Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. Aquilo que vem de dentro para fora é autêntico. Aquilo que vem de fora para dentro é aparente. Aparente. Não é? Nós vestimos uma roupa, nos transformamos, mas isso é de fora para dentro. Então, isso aqui é aparência, que é importante. Não estou falando que não é, mas não pode ser só aparência. O que vem de dentro para fora é a essência. Então, de fora para dentro, aparência. De dentro para fora, a essência. A essência também aparece, mas é a essência e não a aparência. O texto bíblico da nossa lição está em Mateus, capítulo 15, versículos 10 ao 14. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? É engraçado isso, porque eu imagino Jesus, sabe? Eu imagino Jesus ensinando os discípulos e tal. Aí ele fala um negócio, aí os discípulos de Jesus: o senhor sabia que os fariseus, ouvindo isso, se escandalizaram? E Jesus, olha, eu imagino Jesus olhando para eles e falando: e os fariseus se escandalizam com tudo que eu digo? Vocês estão preocupados com os fariseus? Tá bom, já que vocês estão preocupados com eles, vamos lá, deixa eu falar para vocês sobre os fariseus. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Ou seja, fariseu é planta que não foi plantada por Deus. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Olha a preocupação de Jesus com os escribas e os fariseus. Irmão, tem hora que a gente fica tão preocupado com a gente que não tem significância na nossa vida, que não tem relevância na nossa vida. Ai, não gostei do que você falou. Tá aí. Eu não falei para você. Qual o problema? Gente, escute uma coisa aqui. Escute uma coisa de um homem experiente já com a vida. Tem pessoas que não têm relevância nenhuma na sua vida e fica querendo ditar o que você tem que fazer. Para de ouvir quem não tem relevância na sua vida, quem não está nem aí para você, quem não te ajuda em momento nenhum. Para de ouvir esse tipo de gente. Para de deixar essas palavras impactarem as suas emoções, direcionarem a sua vida. Faz igual Jesus com os fariseus. São cegos, são guias de cegos. Um cego guiando o outro, vai cair os dois no abismo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus, assim, a gente vai ver aqui que os fariseus eram considerados, eram tidos como a classe intelectual. Os fariseus e os escribas, eles sabem de tudo, eles são assim. Jesus fala: não, vocês são hipócritas. As pessoas estão vendo vocês forjaram uma imagem desse grupinho de vocês para as pessoas, mas no fundo, vocês não são realmente aquilo que vocês forjaram para as pessoas. Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus. Vamos aos nossos comentários.
Primeiro ponto, a hipocrisia dos fariseus. Primeiro parágrafo, a origem dos fariseus. Então, aqui haviam, o nosso comentarista faz de forma brilhante aqui, deixa para gente, esses grupos que haviam, na época, eram 3 escolas. Primeiro eram os saduceus, que desfrutavam do apoio da elite, os fariseus, que tinham apoio popular, e os essênios, que eram um partido sacerdotal que buscou afastamento do templo e do restante do sacerdócio. Os saduceus eram responsáveis, eu olhei para lá, mas eles estão aqui, ó. Os saduceus eram responsáveis pelo controle do templo. Eram os saduceus que faziam todo o controle do templo. Os fariseus eram responsáveis pelo sacerdócio, pelo serviço do templo, e eles se aliaram aos escribas, que eram os responsáveis pelas questões, principalmente pelas questões que envolviam coisas legais, lei civil e essa coisa toda. Segundo parágrafo, os escribas e fariseus acreditavam ser os verdadeiros mestres. Eles eram conhecidos pelos judeus como os herdeiros da autoridade de Moisés para ensinar. E Jesus não nega a capacidade intelectual deles. Jesus não nega. No entanto, ele vai fazer uma recomendação. Jesus vai recomendá-los que eles deveriam proceder em conformidade com as suas obras, porque eles falavam aquilo que eles não praticavam. Eram intelectuais, sabiam argumentar, tinham o domínio da oratória, mas não eram verdadeiros. Eles não falavam daquilo que viviam. E tem algo que é muito importante para a gente, quando a gente fala daquilo que a gente vive. A gente fala com autenticidade. A gente fala com uma experiência daquilo que a gente pratica. E quem nos conhece ou quem está nos ouvindo consegue perceber a autenticidade com a qual nós estamos falando. Jesus fala com eles, não, ó, parabéns para vocês, vocês realmente são intelectuais, vocês são bons naquilo que vocês fazem, vocês se especializaram nisso, vocês só não fazem com sinceridade, vocês só não são isso aí que vocês estão dizendo ser. Vocês vivem uma farsa, vocês montam um teatro, a vida de vocês é teatral, vocês não são sinceros, vocês são hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado, arrumadinho, bonitinho, muito bem feito, mas o que tem, se as pessoas conhecerem o que tem dentro de vocês mesmo, é mal cheiroso. Aí vocês têm que pintar, arrumar, vocês precisam de toda uma ação estratégica para fazer um marketing pessoal. Só que uma hora as pessoas vão conhecer o interior de vocês. Terceiro parágrafo. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor.
E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Terceiro parágrafo. Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. Eles eram tidos como santos e frequentavam a elite entre judeus. Viviam de aparência, enquanto o interior estava cheio de hipocrisia e iniquidade. Irmãos, a melhor coisa do mundo, gente, a melhor coisa do mundo é ser livre. Você não precisa ficar escondendo nada, você não precisa ficar pensando como que eu falo, o que que eu falo, se eu falar o que vão pensar, aí eu não posso falar. Você precisa ficar vigiando a sua mente, entendeu? Nós precisamos criar bons hábitos e deixar o Espírito Santo verdadeiramente transformar a nossa vida, para a gente ser a gente mesmo, para a gente conseguir ser autêntico onde a gente chegar. Meu Deus, a pior coisa que tem é você ter que viver uma vida de aparência. Você tem que viver maquiando tudo, sabe? Eu trabalhei num serviço administrativo no estado de Minas Gerais por vários anos e às vezes as pessoas falam assim, vai ter uma auditoria, vai ter uma supervisão. Aí todo mundo, então a gente tem que arrumar coisa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, gente, vamos só viver a nossa vida. Nós precisamos fazer direito de forma que quando a auditoria chegar, ela só encontre aquilo que é o nosso cotidiano, aquilo que é o nosso dia a dia. O que tiver que corrigir, eles vão nos orientar, nós vamos corrigir, pronto, mas vida que segue. A gente vai maquiar a situação aqui, depois que a auditoria for embora, a gente vai voltar a ser aquela tragédia de sempre. A vida cristã não pode ser assim. Nós precisamos ser autênticos, autós. De onde vem o termo autoridade? Quem é autêntico, autós, tem autoridade. E Jesus tinha isso. Jesus falava, fazia aquilo que ele era. Segundo ponto, a exterioridade da santidade e a prática da injustiça. A exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Primeiro parágrafo, os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e aos seus discípulos. Eles gostavam de falar que Jesus comia demais, que Jesus não jejuava, que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. Ela só sabe quando a pessoa tem nada para falar e está inventando coisa. Aquilo ali eram preceitos que eles estabeleceram, que nem estava ligado verdadeiramente à lei. Nem estava. Aí eles pegavam aqueles preceitos e jogavam assim no ventilador. O senhor não faz isso? Onde está falando que eu tenho que fazer? Aqui, mas quem escreveu isso aí? Não, isso são preceitos de homens, são preceitos de vocês. Então, não tinham nada para falar, incomodavam Jesus com injustiças, com coisas que não eram verdadeiras. Segundo parágrafo, Jesus demonstrou que os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Jesus falou com eles assim, vocês não cuidam nem dos pais de vocês. Vocês estão aí dizendo que tudo que vocês têm é corbã,
que é oferta ao Senhor. Mas sabe por que eles faziam isso? Só para não usar os recursos financeiros que tinham para ajudar os pais, na proteção dos pais. Aí eles dizem, não, isso é corban. Eles inventavam as coisas para dar um amparo para os atos injustos que eles tinham. Eles criavam uma lei para legalizar a ilegalidade deles. Tem gente que vive assim, arrumando desculpas para as coisas indesculpáveis, tentando explicar o inexplicável. Aí Jesus fala, vocês é que estão transgredindo a lei. O profeta Isaías, terceiro parágrafo, já havia alertado a respeito da falsa santidade em nome da religião. Através de Isaías, Deus falou assim, este povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. Deus não está querendo um louvor perfeito, Deus está buscando um coração sincero, um coração contrito. O louvor perfeito para Deus é o louvor de um coração sincero. Terceiro ponto, a cegueira espiritual. Primeiro parágrafo, a cegueira espiritual dos escribas. Então, eles tinham essas atitudes e, na verdade, parece que de tanto eles fazerem isso, eles acreditavam que estavam certos. Então, eu escrevi aqui que quando o ato se torna mais importante do que o significado do ato, isso é trágico, traumático, complicado. Então, o ato de oferecer sacrifício não pode ser mais importante do que isso significa. O que significa oferecer o sacrifício? Significa gratidão a Deus, significa submissão a Deus e a sua vontade. É preciso ter o ato? É, mas o mais importante do ato não é o ato por si só, é o que ele significa. Infelizmente, estamos vivendo dias em que pessoas estão acreditando que algumas atitudes, alguns atos são mais importantes do que eles significam. O ato tem que ser a declaração pública de um coração, e não o contrário. Nem todo ato demonstra a sinceridade do coração. O ato tem que ser a declaração pública daquilo que está aqui dentro. O ato tem que ser a aparência, não a aparência, mas a verdade, a revelação verdadeira daquilo que está oculto no coração. Segundo parágrafo da nossa lição, Pedro pede a Jesus que os ensine. Quando Jesus falou sobre a questão de guias de cego, Pedro falou, ensine isso para a gente. Que bom que Pedro demonstra que, mesmo sendo discípulo de Jesus, ele não demonstra arrogância. Embora Jesus faz uma crítica, vocês ainda não entendem isso, mas a crítica de Jesus era para produzir maturidade neles, não era uma crítica destrutiva. A humildade de Pedro nos mostra que ele estava disposto a aprender com Jesus. E terceiro parágrafo do terceiro ponto, o que contamina o ser humano é o que está dentro, no seu coração. Não adianta ter uma aparência aqui. Não adianta. É claro que eu não estou falando também que não adianta ter um coração sincero, mas aqui fora ser tudo avacalhado. A pergunta é, o coração é realmente sincero? É impossível que quem tem um coração sincero seja todo avacalhado aqui fora. Ah, não, eu vivo cometendo pecados, mas o meu coração é tão bom. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Os frutos, os nossos atos, são a manifestação do nosso interior. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, o que sai aqui é o que está aqui dentro. Nós precisamos cuidar do nosso interior. Mas o que contamina não é o que vem de fora para dentro, mas o que vem de dentro para fora. Porque isto é o que verdadeiramente nós somos. Deus te abençoe, que o Espírito Santo te faça cada vez melhor e que você manifeste isso em todos os lugares que você estiver. Um abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.